E aí, Braulio? Vamos lá, Caião? Vamos. Caião, parece que tudo perdeu, na verdade, o sabor. Eu não tenho mais o prazer que eu tinha em Deus nos primeiros anos de minha caminhada. Passei por muitas tribulações no caminho, depressão, separação. Durante um certo tempo pensei que Deus estava longe e até hoje talvez meu coração não acredite mais que Ele esteja por perto. Sei que tudo o que vivi foi resultado das minhas escolhas. E minha consciência sabe que Deus nunca me abandonou. Mas é como se eu precisasse abraçá-lo, como se hoje precisasse ser como Tomé. Eu não sei, Caio, mas o meu coração se tornou vazio. Me ajude, Caio. É um mecanismo interior muito interessante esse, que faz a gente dizer: a minha consciência sabe. Olha só que frase importante. A minha consciência sabe. Ela é redundante até, porque a consciência é o que sabe. Ela sabe de si. E a sua consciência sabe que Deus não abandonou você. Mas a emoção que lhe marcou, que se tornou referência de presença de Deus na sua vida, é aquela dos primeiros anos de experiência de conversão, quando a experiência de Deus na sua vida veio cheia de emoção também. Agora você está nessa estação em que não há nenhuma razão para ter nenhuma emoção. Só um desvairado poderia ter emoções em certas circunstâncias ou situações, emoções de exuberância, porque a saúde da vida manda que quando seja para chorar a gente chore, quando seja para sorrir a gente sorria, quando seja para gargalhar a gente gargalhe. Cada coisa tem seu tempo debaixo do sol, e uma vida que não viva os balanços e os movimentos de cada fase da existência não ganha saúde. Uma existência que pretenda ser retilínea sobre todas as coisas vai se petrificando, vai adoecendo no caminho, de modo que a exposição a esse movimento da vida é parte da saúde, da graça, sendo gerada e trabalhada dentro de cada um de nós. No entanto, em você ficou isso, sua consciência de um lado sabe, de um outro lado, mesmo com a consciência sabendo que você não pode reduzir a presença de Deus e a realidade de Deus na sua vida às emoções de um tempo, ou de uma hora, de uma fase, ou de uma circunstância, ainda assim você faz a síntese desses seus polos aqui confessados, dizendo: é como se eu precisasse insistir nessa dimensão do toque, da sensorialidade, da emoção, assim como um Tomé. Aí você recorreu a um exemplo bíblico da relação de um dos apóstolos com Jesus para justificar o seu estado, embora você tenha dito: minha consciência sabe. Minha consciência sabe. E embora o que Jesus tenha dito a Tomé foi: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Esses que são os felizes. Feliz na vida não é o que diz: se eu não puser a minha mão, se eu não tocar do seu lado, se eu não apalpar, eu de modo algum acreditarei. Esse pode receber a graça de uma manifestação de Deus, como foi o caso de Tomé. Mas ele estava se colocando em termos normais e medianos na vida, ele estava se colocando numa rota de fechamento,
para a graça de Deus, é que entre eles Jesus tinha muito mais do que o que ele estava falando ali. Mas pelo que ele estava falando, se aquela fosse uma decisão existencial final, ele nem voltaria na semana seguinte para se encontrar com os irmãos, se encontrar com os amigos e, consequentemente, ter a chance de encontrar com Jesus. Ele já nem voltaria. Então é porque ele falou, mas no coração dele havia uma esperança latente, ele tinha medo de crer. Mas apesar da gente entender o que estava acontecendo no coração do Tomé, com medo de crer, com medo de se desapontar, com medo de se decepcionar, com medo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que racionalismo, o que existia em Tomé era medo de crer. Apesar da gente entender isso tudo, nem porque Jesus entendia isso tudo, ele deixou de dizer: olha, Tomé, feliz mesmo é aquele que não vê e crê no seu coração. Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Porque se nós víssemos aquilo no que nós cremos, nós não precisaríamos mais de ver, de crer. Seria apenas uma questão de constatação óbvia. Mas como caminhar com Deus é o caminhar com aquele que não se visibiliza, que não se torna óbvio, que é em si um absurdo, porque ele é o outro, o infinito, o intangível, o indisponível para que eu o agarre com as minhas limitações e, portanto, tudo que aconteça numa relação entre eu e ele é a revelação dele para comigo. Ora, mantendo um vínculo, querendo desejar e desejando ter um vínculo com esse que é absurdo em si mesmo, pela sua própria natureza, eu só terei esse vínculo se for mediante a fé. Porque a fé é que se projeta do nosso coração na direção de Deus, admitindo todo o absurdo de Deus. É só a fé. Nada mais, nem a inteligência, nem o intelecto, nem essa, nada chegam lá. A fé admite o absurdo de Deus. É pela fé que a gente diz que os impossíveis dos homens são possíveis. Para Deus, pela fé que a gente diz isso. E não há em nós nenhum outro poder dado por Deus que possa admitir a infinitude de Deus além da fé. Porque ela simplesmente não trabalha com as categorias limitantes, ela simplesmente lida com o que é, embora não demande para si mesma a compreensão do todo, ela intua de uma maneira tão certa que o indivíduo pode dizer, como você disse, a minha consciência sabe. Essa é uma percepção da fé. E que você não quer abraçar e andar sem medo, por causa dos traumas passados, por causa até de determinadas amarguras, que tem feito você dizer: Deus, a essa altura do campeonato, eu acho que eu mereço uma manifestação estilo Jesus para Tomé. Eu acho que eu mereço. Mas é só a sua justiça própria, é só a sua auto-vitimização, e é só o medo do amor, e é o medo da entrega e da confiança o que estão fazendo você procrastinar a solução. Porque na hora que você disser, chega de ficar com o diálogo do engano na minha mente, eu vou abraçar de coração aquele que a minha consciência sabe que é o Deus que é, e vou andar com ele pela fé, e vou me exercitar nele pela fé, e vou praticar todo o bem proposto por ele pela fé, e vou me fazer todo o bem que pela consciência em fé eu sei que nele eu já tenho e posso em mim desenvolver. Na hora que você tomar essa decisão, você vai ver como as coisas vão mudar, do seu olhar ao todo da sua vida. E aí, Braulíssimo? Ele volta, cara. Ele fala assim, ó: quanto à minha consciência, como você tem dito, está certa de que Deus me ama. Isso é tudo, né?
Mas ela também me diz que somente as orações dos pastores têm efeito no mundo espiritual. Aí ele já está dizendo que ele está com trauma, mas não é a consciência dele que diz isso. Daí fico deprimido, achando que minha oração não passa do teto do meu quarto. Aí já é o que vou fazer, Caio, para vencer isso dentro de mim? Eu saber que, meu Deus, que pastor é que tem poder de levar a oração dele até do outro lado da rua? Quanto mais ao trono da graça. Meu Deus, você não leu a palavra? Não creu ainda em Jesus? Que evangelho é o evangelho que você acha que conhece? O evangelho de Jesus, do Novo Testamento, não oferece nenhum outro caminho e não dá a ninguém a prerrogativa de ser meu representante diante de Deus, porque há um só Deus e há um único representante entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Isso, você crê nisto? Se você crê nisto, acabou a história. O resto é só maleducação religiosa, é só eco dos lobos na sua cabeça, é só engano das doutrinas falaciosas na sua mente. Mas fica mais fácil ainda de resolver. É menos complexo, é mais básica ainda a solução. É uma decisão de consciência que diz, meu Deus, eu sei que nada pode me separar do amor de Deus. Como é que eu vou entrar nesse processo de inércia, de paralisia, por causa do trauma, daquela perversão que me foi ensinada de que só a oração dos pastores como meus representantes é que me colocavam de fato na tua presença. Você já sabe o suficiente, você já sabe que isso é ridículo, já sabe que é patético, já sabe que isso não tem nada a ver com Jesus. Você já sabe. Admita e pare com isso. E fique livre, em nome de Jesus. Amém. E aí? Só para finalizar o que ele escreve, ele diz assim: quero eu ter vida com Deus. Olha a frase que ele escreveu. Não quero ficar a vida inteira respirando no tubo de oxigênio do pastor, de um pastor. O que fazer, cara? Já está respondido. Já está respondidaço para ele. Beleza.